Neste quarto dia da nossa novena, trazemos como tema o pedido de libertação da ansiedade e dos medos. E acredito que o exercício de ontem já ajudou a você a identificar algumas situações ansiógenas e por trás dessa ansiedade os medos que a sustenta e que a desencadeia. Mas se você ainda não conseguiu ver com clareza essas situações, continue praticando. Com o tempo, as coisas vão ficando claras. E hoje convido você a não ter medo. Medo parece uma coisa terrível e é no primeiro momento. Mas quando nós caminhamos em direção ao medo e quando nós fazemos o que temos que fazer apesar do medo, ele passa a ocupar um lugar pequeno em nossa vida. E quanto mais livres somos, menos medrosos seremos. Para ajudar a você nesta decisão de fazer o que você tem que fazer apesar do medo, eu vou continuar esta reflexão com você sobre a inspiração deste título. Olha, não tenha medo. Convido você a olhar para Jesus. Convido você a olhar para Ele através desta pergunta. Como era Jesus, para que todas as pessoas simples se sentissem tão à vontade perto dele? Jesus não se sentia superior aos outros, porque vivia na realidade, vivia no presente. O sinal de que estamos em contato com a realidade é a simplicidade. É o medo que nos leva a permanecer mergulhados na programação a que somos submetidos. Como todos nós sabemos, o contrário do medo é o amor. Onde existe amor, não há espaço para o medo. E quem não tem medo não teme a violência, porque não tem violência em si. Olha como isso é fantástico. Nós praticamos a violência porque a violência está dentro de nós. Se nos libertarmos da violência interna, nós não teremos mais medo da violência, não teremos mais medo da agressividade ou do que as pessoas ou situações podem fazer conosco. Portanto, posso dizer assim, que toda violência vem do medo e gera violência. De novo. Toda violência vem do medo e gera mais violência. Porque aquele que se aborrece tem medo. Fugimos dos aborrecimentos porque eles provocam nossos temores e, ao mesmo tempo, nos tornam violentos. Nós nos assustamos com a agressividade porque ela faz despertar a nossa própria agressividade. Não nos defendemos por justiça, mas por medo. O homem místico, a mulher mística, é capaz de libertar-se completamente do medo e, por isso, não é violento. O inimigo do amor não é o ódio, mas, como já dissemos, é o medo. O ódio é apenas uma consequência do medo que, por sua vez, também gera desejos. Assim, os desejos são outra consequência do medo.
Aquele que nada teme está seguro e nada deseja. Há um desejo comum, que é a realização daquilo que acreditamos que dará felicidade ao eu. Esse desejo chamamos de apego, porque a pessoa deposita nele a segurança, a certeza de sua felicidade. É o medo que nos leva a desejar agarrar a felicidade com as mãos. Mas ela não se deixa agarrar. Ela é. E só descobrimos isso observando bem acordados. Vendo a maneira como os temores nos conduzem e até que ponto nossas motivações são reais. Se nos agarramos aos desejos, é sinal de que em nós existe apego. E o convite, desde o nosso primeiro encontro, é para que nós nos desapeguemos. É um exercício constante, permanente. Não é uma obrigação, mas acredito que deve ser sempre um propósito para a minha vida e para a sua vida. Um propósito, desapegar. E diante deste propósito, para que possamos ir superando pouco a pouco o medo, nós voltamos novamente o nosso olhar para esse pedido que nós estamos fazendo neste dia. A libertação da ansiedade e dos medos. Em grande parte, a ansiedade está ligada à nossa necessidade de controle das coisas que estão à nossa volta. Queremos controlar o amanhã. Queremos controlar. E quanto mais nós desejamos controlar, mais descontrolados ficamos. Digo que o controle está exatamente na perda do desejo do controle. Só assim teremos liberdade suficiente para alcançar este propósito, para ir superando, diminuindo a ansiedade dentro de nós, diminuindo o medo que desencadeia esta ansiedade, diminuindo os temores, as inseguranças que nos acompanham pela vida. E aí o convite, como temos feito ao longo de todos esses dias, o convite agora é para a gente fazer a nossa oração, voltando o nosso olhar para Deus, nosso Pai, e pedindo que Ele nos dê as ferramentas para que sejamos capazes de nos libertar. Então reze comigo esta oração. Ó Pai de amor e de poder infinito, que por meio do profeta Isaías, por diversas vezes, fortaleceu seu povo escolhido, fraco e temeroso diante dos adversários mais fortes, dizendo-lhe: nada temas, porque eu estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com a minha destra vitoriosa. Senhor Jesus Cristo, faço minha essas palavras do profeta Isaías e as digo confiante, repetindo-as com fé. O Senhor é meu Deus e está ao meu lado, hoje e sempre. O Senhor é meu único Deus e me fortalece a todo instante, afugentando do meu coração e da minha mente todos os meus temores, infundados ou não. Ó Senhor e meu Deus, ajude-me a libertar de toda essa ansiedade e dos medos que me sufocam. Senhor, proteja-me com as suas mãos fortes, poderosas e impenetráveis, superando as forças do mal que querem me atormentar neste dia e em todos os dias restantes da minha vida. Amém. E após esta
oração, é o momento de nós pegarmos nosso diário da aceitação cotidiana. Não vamos recordar os exercícios que ficaram nos dias anteriores e que acompanham a você, mas vamos propor mais um, e como foi combinado desde o início, a cada dia nós passaremos uma ferramenta que vai nos auxiliando nesta superação das ansiedades e da depressão. A técnica que vamos usar hoje, a ferramenta que vamos usar hoje, ela recebeu o nome de Shalom. E como todos nós sabemos, esta palavra deve ser traduzida por nós por paz. Paz. E a palavra Shalom não pode ser traduzida apenas por paz como ausência de conflito. Não é isso que a palavra quer dizer de uma paz interior, mesmo que estejamos vivendo momentos difíceis, mesmo que exista à nossa volta conflitos que precisam ser solucionados. Então, o que desejamos é mais do que a ausência de conflito. O que desejamos é mais do que o alívio para o sofrimento. O que nós desejamos, sim, é entender o sentido da dor que neste momento você está sentindo. E aí então, nós encontraremos a paz e podemos dizer Shalom. E esta ferramenta, ela é muito boa para nos ajudar a mudar estados emocionais. Ou seja, neste momento, estamos trabalhando com a ideia de alívio, pelo menos por alguns instantes. Olha, se estou triste, eu quero diminuir a minha tristeza. Se estou angustiado, eu quero diminuir a angústia. Se estou com raiva, eu quero diminuir a sua raiva. Se você está irritado, eu quero diminuir a sua irritação. E essa técnica, ou esta ferramenta, tem este propósito: mudar estados emocionais. Não mudar no sentido de passar de triste para alegre. Não, no sentido de diminuir. Aqui nós estamos falando de intensidade, e não de antônimos. Para tal fim, nós vamos precisar que você concentre um pouco mais. Que você especifique o comportamento indesejado. Um comportamento que tem tido consequências ruins para você, tem trazido sofrimento. Ou seja, especifique este comportamento que você quer modificar. Seja ele qual for. Tenho medo de falar em público. Olha, um comportamento. Tenho medo de ir em tal lugar porque me preocupo com o que as pessoas vão dizer sobre mim. Tenho medo de abordar alguém para conversar com a pessoa porque posso ficar preocupada, ela ficar chateada ou não. Olha, são comportamentos. E a minha escolha, ou seja, o modo como eu vou me comportar, eu tenho que lembrar que sempre haverá uma consequência. Quer eu resolva a questão, quer eu vá adiando. Esse adiar, nós damos o nome de procrastinação. Adiar, deixar sempre para depois aquilo que precisamos fazer agora. Então, identifique algumas situações, alguns comportamentos que você deseja modificar. E vamos nos colocar, vamos viver dentro deste comportamento, vamos revivê-lo. É isso que eu vou fazer agora. Uma técnica imaginativa, como é a anterior, a de ontem. Vamos reviver. Imagine-se vivendo essa situação. Vendo o que viu, ouvindo o que ouviu e sentindo o que sentiu em uma situação semelhante do passado. Seja qual situação for, seja, reviva a situação. Passo a passo.
Ok. Você viveu, já visualizou a consequência ou as consequências. Agora vamos reproduzir esta mesma situação, mas tendo um final desejado por nós. Então, crie uma imagem desejada. Crie, imagine, veja com o máximo de detalhe que você puder. A imagem de como você gostaria que fosse quando obtiver o sucesso que busca. Neste caso, não se imagine vivendo a situação. Imagine-se fora da cena, como se estivesse assistindo a um filme autobiográfico. Não sei se ficou claro. Na dúvida, eu vou dizer com outras palavras. Na primeira cena, você vai reviver toda a situação, experienciada ou não. Na segunda cena, a gente vai imaginar uma cena idealizada por nós. Só que eu não estou dentro da cena, você não está dentro da cena. Você imagina a cena como algo externo a você. Idealizado, olha, algo externo a você. Portanto, temos duas imagens lado a lado. Elas estão lado a lado. A situação indesejada, que deve estar ampliada e colorida, porque você revivenciou, enquanto a situação desejada está pequena e em preto e branco. Agora que vem o grande tchan, ou o grande impactar que vai provocar a transformação. Faça as trocas. Faça a troca das imagens dizendo a palavra Shalom ou qualquer outra palavra que você desejar. Eu escolhi a palavra Shalom. Você pode escolher outra e outra, aquela que você se sentirá confortável com ela e seguro ou seguro. Então, faça as trocas. Visualize a situação indesejada, perdendo cor e se afastando. Olha, perdendo cor e se afastando. Cada vez mais longe de você. Enquanto a cena de sucesso ganha cor e vai ficando cada vez mais próxima a você. Imagine, continue imaginando, esforce, você pode, eu sei que você pode. Situação indesejada, afastando, perdendo a cor, perdendo o colorido, perdendo importância, e situação desejada aproximando, criando cor, criando importância. E por que não, de algum modo, se materializando aqui na sua cabeça. Permita que ela se materialize. Recordando, você ouviu ontem eu dizendo que nós aprendemos por repetições. É preciso repetir, até nosso cérebro assimilar e ganhar naturalidade. Então esse exercício também é preciso ser repetido. Cada situação dessa deve ser repetida várias vezes. Aqui eu vou propor pelo menos 5 vezes. Pelo menos 5 vezes cada um dos passos. Não tenha medo. Não sinta insegurança. Repita. O repetir que vai nos dando condições, vai nos aperfeiçoando, vai ajudando a gente a adquirir novos costumes, novos hábitos, e a gente vai, de algum modo, atualizando aquilo que trazemos conosco, que é fruto da nossa história, fruto das influências que recebemos ao longo de toda a nossa vida. Pratique. E eu encontrarei com você amanhã para o 5º dia da nossa novena. Ainda é tempo. E faça este reforço, olha,
Escreva essas situações, escreva o passo a passo, anote, faça anotação no seu diário. É muito importante. Vai ajudar muito a você. E eu me despeço e agradeço a sua confiança, agradeço a sua disponibilidade em estar comigo nessas orações e nessas reflexões que vamos realizando ao longo destes dias. Peço a bom Deus que abençoe a você, que abençoe a sua família. Até amanhã.